Olá, meus queridos, vamos para mais uma aulinha nossa, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a geografia, né, se tornou a ciência que hoje a gente está estudando, né? Como é que foi esse processo, né, de formação do pensamento geográfico, né, ao longo do tempo, certo? Então, primeiramente aqui, gostaria de mostrar para vocês o que seria, né? A gente até comentou isso nas outras aulas. Peguei esse slide aqui, que é um slide já pronto, né? O professor Washington Sucupira, um professor conhecido, eu peguei dele, eu achei interessante, resolvi trazer ele pra gente, certo? Então, geografia a gente já falou um pouquinho sobre o que é, né? Os termos de descrição, geo, terra, né? Grafia, estudo, descrição, né? Basicamente isso, certo? Falamos um pouquinho também sobre, né, alguns conceitos, né, da geografia na nossa última aula, e entender um pouquinho do principal objeto de estudo, né, que foi a nossa última aulinha, que é justamente o que seria o espaço geográfico, né? Então vamos lá, primeiramente falar um pouquinho sobre as correntes do pensamento geográfico, né? Antes de entrar especificamente, né, na questão das escolas, né, do pensamento geográfico, a gente falar um pouquinho da evolução, né? Primeiramente, a geografia surge na Grécia, né? Ela surge, né, como uma ideia, né, para poder realmente ter essa ideia de descrição da Terra, né, descrição daquilo que a gente sempre observa, da paisagem, né, do espaço geográfico em si, né? Os gregos, né, foram os principais, né, podemos dizer assim, incentivadores do estudo geográfico, né? Foi assim como diversas outras ciências, né, a geografia também surge na Grécia, e no início ela fazia parte de tratados médicos, né, onde os médicos buscavam, né, tentar entender através até mesmo da questão geográfica, do aspecto geográfico, porque determinadas doenças se manifestavam mais em alguns lugares do que em outros, né? Posteriormente, né, nós temos aí o desenvolvimento da geografia em Roma, principalmente com a expansão do Império Romano. Em Roma, né, na antiguidade ainda, né, a geografia na antiguidade ainda, você tem Roma desenvolvendo principalmente a cartografia, né, isso, né, a cartografia foi bastante desenvolvida pelo Império Romano, até mesmo porque temos um vasto império, então Roma precisava saber até onde ia esse império, né. Com a queda do Império Romano, nós temos o que, né, o início da Idade Média. E com o início da Idade Média, todos os estudos, né, não só na geografia, mas em outras ciências também, tem um decréscimo aí. Praticamente nós vamos ter uma evolução, né, dos estudos sobre as ciências, né, uma vez que na Idade Média você vai ter um amplo domínio da igreja, onde a igreja, basicamente, tudo aquilo que era diferente, que ainda não se tinha conhecimento científico sobre aquela questão, se baseava mais no aspecto da religiosidade, né, da fé, né? Mas posteriormente nós vamos ver que, conforme a ciência ia evoluindo, surgiam explicações para algumas questões, né? Mas não é que na Idade Média você não tenha um grande desenvolvimento dessas ciências, né? Mas a geografia, principalmente, ela foi desenvolvida mais por quem? Pelos árabes. Uma vez que eles não estavam sob o domínio da igreja, né, eles tinham outra religião, não era o cristianismo em si, eles são muçulmanos, né, professam o islamismo, né, estavam adeptos a outra religião, muitos deles. Então, com isso eles não tiveram tanto, né, influência da igreja, e consequentemente eles ampliaram, né, o estudo científico. Nós tivemos aí Al-Idris, que é um dos geógrafos árabes aí, que ele desenvolveu um sistema, uma sistematização climática, né, para principalmente o continente africano. E observou-se, né, que até tempos atrás na Grécia imaginava-se que a zona tórrida da Terra, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre filosofia também, né, seria a zona mais quente, né, da Terra, que seria justamente próxima à linha do Equador, né, que não teria possibilidade de habitação humana. Aí os árabes descobrem que não, que tem possibilidade sim de viver, né, próximo à linha do Equador. Nós estamos próximo à linha do Equador, estamos vivendo aqui, né? Então isso aí tudo rolou aí durante a Idade Antiga, passando pela Idade Média, né? Nós temos aí desenvolvimento pelos árabes, e na Idade Moderna
temos a sistematização da geografia, né? A geografia agora passa a ser uma ciência onde você tem que seguir um método, né? Por isso o nome sistematização da geografia. Você começa a seguir um método, e a partir desse método vai surgir também, dentro das correntes, dentro das universidades, os pensamentos geográficos, né? As ideias, né? Tentativas de explicação de como o espaço geográfico nós temos hoje, né? Então é a partir desse momento também. Então tá aí, né? Correntes do pensamento geográfico, né? A gente vai iniciar primeiramente aí sobre a escola determinista, né? A escola alemã, né? Fundada aí por Friedrich Ratzel, alemão, que ele tentando justificar as diferenças, né, entre as sociedades na Europa, que já tinham um estágio avançado, como por exemplo, já tinham armas, eles já se utilizavam de vestimentas, né, conseguiam construir embarcações, né, navios de grande porte, né. Então as armas, né, muito diferentes. Por exemplo, chegava aqui, os índios ainda estavam com arco e flecha, por exemplo, né. Lá os europeus não, já tinham armamentos já, né, com pólvora, né. Então, tentando explicar essas diferenças, como é que, sendo a mesma espécie, né, o Homo sapiens, o homem, né, por que que ele tem essas diferenças, né? Aqui a sociedade na Europa já era mais desenvolvida, e quando chega aqui em outros países, né, em outras regiões do globo, a sociedade é menos desenvolvida. Então, para tentar explicar essas diferenças, ele atribuía isso ao que? À região, né? Ou seja, ao espaço em que aquela sociedade estava vivendo. Vamos pegar aqui, por isso, né, segundo a ideia, né, a escola determinista, o homem, né, seria um produto do meio, né, o homem como produto do meio, ou seja, o meio ambiente, ou seja, a região onde ele mora, é que vai influenciar diretamente o desenvolvimento de quem? Desse homem, certo? E não o contrário, né? A ideia, Friedrich Ratzel também pegando aí as ideias positivistas, né? Que a gente vai falar um pouquinho isso aí também em filosofia, né? Pegando também o pensamento aí de Charles Darwin na biologia, né? Vocês vão ver isso em biologia quando vocês estiverem estudando. Charles Darwin, que é justamente a questão acabei esquecendo, a seleção natural, né? Seleção natural, desculpa, onde o mais forte sobrevive, né? Então, como o meio ambiente na Europa era mais rigoroso, né, fez com que desenvolvesse mais capacidades do homem, né, para ele tentar fazer um armamento mais forte para poder caçar, ter roupas para se proteger do frio, né? Então isso aí, o meio ambiente é que forçou o homem a se desenvolver nessas regiões. Por isso que dá essa atribuição, né, de que os europeus são mais desenvolvidos devido a isso. Enquanto que aqui, né, nós temos aí nas zonas tropicais, né, um clima mais favorável. Esse clima mais favorável, esse meio mais favorável daria o que? Daria uma certa preguiça, né, no homem. Pegava aqui, tá passando a cutia aqui, ele não vai precisar de uma arma potente, só com arco e flecha ele já matava a cutia e ia comer, né? Então, ele não precisava desenvolver roupas, porque aqui não tem frio, né? Não teria o clima rigoroso do frio, então não precisava desenvolver a roupa, né? Se cobrir. Então, partindo dessa ideia de que o meio ambiente é que vai favorecer, né, que vai fazer com que haja, né, um desenvolvimento da humanidade, desenvolvimento dessas sociedades, né, na Europa, né, ao contrário do que foi nas sociedades indígenas, por exemplo, que não foram tão desenvolvidas quanto as sociedades europeias, né. Ele também fala aqui da chamada ideia do espaço vital. O que seria isso, esse espaço vital, né? Espaço, né, já remete a outras categorias, né, como território, lugar, por aí vai, paisagem, né, que a gente já explicou para vocês. Então, gente, esse espaço, ou seja, o território, quer dizer mais território mesmo,
é algo vital. Vital o quê? Vital ao desenvolvimento de uma sociedade, certo? Então, para Ratzel, a sociedade seria muito melhor desenvolvida se eles tivessem, né, uma maior quantidade de território, né? Quanto mais território, mais desenvolvida tem essa possibilidade da nação ter. Porque como mais território, vai ter mais petróleo, vai ter mais terras cultiváveis, vai ter mais disponibilidade de água, então por aí vai. Então essa ideia, né, da escola determinista acabou fazendo com que os alemães, né, abraçassem essa justificativa do espaço vital para poder promover uma expansão, né, das suas áreas, dos seus territórios, porque acabou promovendo a Primeira e depois também a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso também foi por disputa de território na Europa e também nas colônias africanas, né, na época. Então esse conceito de espaço vital aqui justificou o expansionismo alemão, né? Justamente esse expansionista alemão que vai fazer com que haja a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, certo? Com isso também, né, essas ideias deterministas aqui do homem como produto meio também justificariam, né, a questão de desenvolvimento de um país e do subdesenvolvimento. Ou seja, o país era desenvolvido devido ao clima ter favorecido, ter feito com que a sociedade se desenvolvesse. O país subdesenvolvido também devido ao meio ambiente que aquele país está inserido, né? Só que muitas vezes a gente vê que não condiz muito com a realidade. Essa, né, a escola determinista, né, ela faz parte da chamada geografia tradicional, a geografia mais antiga, que ela é mais baseada mesmo na observação e descrição, certo? Falar um pouquinho aí de outra corrente de pensamento geográfico, certo? A escola possibilista, né, a escola francesa, fundada aí por Paul Vidal de Lablache, né? Ela já pega um contraponto do determinismo. A gente tem que entender também um pouquinho o porquê, né? A França, coitadinha, desde a época de Napoleão Bonaparte, né, você tinha uns atritos, né, entre a Prússia, Prússia, posteriormente a Alemanha, né, sobre justamente essa questão de expansão, né, de dominação territorial, né, o que acabou também levando essa disputa entre a Alemanha e França para a geografia também, acabou indo. Então, em resposta, né, à escola determinista, surge a escola possibilista, também criada na França, né, onde ele fala o seguinte: olha, a natureza, ela pode até influenciar o homem, certo? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, este pode escolher e modificar o ambiente natural conforme as suas possibilidades técnico-científicas. Ou seja, a natureza influencia o homem, mas o homem também influencia a natureza. Olha aí, ó. O homem pode modificar o ambiente natural. Pode, né? Tanto que algumas modificações possibilitaram ao homem, né, estar em locais que antes eram inimagináveis, né? Por exemplo, você tem bases na Antártica, né? Ou seja, uma região do Polo Sul, frio pra caramba, tem regiões lá que pode chegar até menos 80 graus, se eu salvo engano, né? Então, é inimaginável a pessoa conseguir sobreviver num local desse, né? Então, mas o homem conseguiu, através do que? Das suas possibilidades técnico-científicas. Assim como também na Amazônia, nós temos os ribeirinhos que moram na beira do rio. Mas tem, por exemplo, segundo o determinismo, não dava para você ocupar uma margem de rio, porque com o tempo o rio ia subir e ia inundar sua casa. Então o próprio meio ambiente está influenciando você a não ocupar uma área, né, de beira de rio. Mas aí o homem criou uma possibilidade, né, através de suas técnicas, e fez com que ele pudesse habitar esse ambiente. Qual ambiente? Né? Que é a beira do rio, através das palafitas, né? Acho que são as palafitas. Depois eu vou pesquisar aqui na internet. Depois eu pesquiso na internet e mostro para vocês, né? Que eu coloquei aqui só para
ver o slide, eu não vou conseguir trocar para mudar para a internet. Mas deixa eu ver aqui rapidinho. Não, depois eu mostro para vocês, melhor. Palafites é o que? Nada mais nada menos que é uma casa suspensa em madeiras, né? Coloca-se as madeiras, a casa fica suspensa em cima das madeiras, ou seja, quando há cheia do rio, a casa fica ao salvo, né? Suspensa aqui em cima dessas madeiras. Quando ela abaixa, normal, a casa já está tranquilinha, ou seja, ela está a salvo das cheias ou das secas do rio, né? Então, como eu falei, né, a invenção não, né, o surgimento, né, da ideia possibilista também tinha como propósito combater a escola alemã, né, e justificar o colonialismo afroasiático francês. Como é que eles iam justificar, né? Primeiro, eles estavam discutindo, os alemães estão errados, o nosso conceito aqui, nossa ideia de meio ambiente, sociedade é melhor. E também, assim como os alemães falavam em espaço vital, a necessidade, né, do país ter mais terras e tal, para sobreviver, por isso o nome espaço vital, eles também começaram a justificar a sua colonização lá na África, afroasiática, principalmente uma região subdesenvolvida, com o conceito, né, de gêneros de vida. O que é isso? Gêneros de vida seria um conjunto de técnicas, hábitos, costumes, por aí vai, de cada sociedade. Então, quando houvesse o contato francês, né, da sociedade francesa, com a sociedade de boa parte do continente africano, os dois gêneros de vida entrariam em contato, ou seja, haveria uma transferência, né, de ideias, né, de costumes, de técnicas, né, dos franceses para os africanos, por exemplo. E com isso, né, eles poderiam superar o seu subdesenvolvimento, né? Então a ideia também de justificar aí o colonialismo francês da África, né, através desse conceito aí de gêneros de vida, né? E basicamente também eles queriam era mais território e tal, mas só que eles queriam desdobrar um pouquinho, não como a ideia do espaço vital, né, de expansão territorial, mas sim de junção, né, de ideias, ou seja, troca de eu vou te ajudar aqui com as minhas técnicas melhores, mas em compensação eu vou usar o teu terreno aí, teu território. Então basicamente isso. Os franceses foram um pouco mais sutis, né, nessa ideia. O possibilismo, pessoal, também faz parte da geografia tradicional, certo? Escola pragmática ou teorética, também chamada de teorético quantitativa, né? Ela já surge aí na década de 70, por aí. A gente já pode, década de que a gente já pode estar na geografia contemporânea, né, basicamente. Então ela surge principalmente nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, né, e após o período da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o que você tem? Um mundo destruído, né, boa parte do mundo conhecido, né, como a Europa, basicamente. Os Estados Unidos também teve ataque aos Estados Unidos, mas em pouca escala. O centro principal mesmo das duas guerras mundiais foi a Europa, em parte da África, né? Então, eles têm um problema, né? Boa parte daqueles territórios dizimados, né? Destruídos. O que é que a gente pode fazer? Então, a ideia foi trazer a geografia para tentar auxiliar também, a ajudar com questões mais palpáveis, né, mais exatas. Trouxe um pouquinho mais de cálculos matemáticos, estatísticos, né, para dentro da geografia, para poder analisar o que é que isso poderia ser feito, né, nesse processo de reconstrução. Então, você vai ter mais um uso aí da chamada metodologia científica, né, mais métodos de estudos científicos baseados principalmente em modelos, né, modelos estatísticos, matemáticos de previsão de algumas possibilidades. Por exemplo, eu tenho essa situação X, né, eu tenho tanto número de desempregados, como é que eu poderia fazer aqui para poder aumentar a quantidade de emprego, né? Então, através de modelos científicos, se a gente investir em tal lugar é melhor, outro lugar a economia seria mais favorável, né, para aumentar rapidamente.
Então tudo isso, né, foi um aspecto da chamada geografia teorética quantitativa, ou escola pragmática da geografia, ou também chamada de nova geografia, certo? Técnicas estatísticas e matemáticas foram utilizadas, né, nesses modelos, né, de desenvolvimento. Também, um filme muito bom que também utiliza dessa questão de estatística e matemática e um modelo, é um filme chamado O Dia Depois de Amanhã. Não sei se vocês já ouviram falar, que o cientista lá, ele criou um modelo de uma situação climática futura, né? E ele disse que não, se a gente continuar nesse ritmo aqui de poluição, tarará, daqui a tantos anos o clima na Terra irá mudar. Isso ele previu, né? Daqui a tantos anos, 30 anos, vamos supor. Aí era um modelo climático. Só que na historinha do filme, aquele modelo climático dele estava acontecendo naquele momento do filme, né? E não daqui a 30 anos, estava acontecendo agora. Então, muito interessante o filme, quem puder assistir depois, O Dia Depois de Amanhã, certo? Então, gente, a abordagem, você vai ter uma abordagem mais sistêmica, ou seja, mais sistematizada, mais científica, né? Com métodos, né, de pesquisa e por aí vai. E uma justificativa aí que os teóricos quantitativos davam sobre o desenvolvimento, que era o subdesenvolvimento é uma fase obrigatória de todos os países para poder sair e superar o desenvolvimento. Só que a gente sabe que isso aí é meio complicado, né? Porque tem muitos países que já nasceram desenvolvidos, né? Ou seja, já nasceram ricos. Então, ao tempo, né, foram acumulando diversas capitais. Então, para dizer que a Inglaterra dessa foi subdesenvolvida, né, meio complicado, né? Então vamos lá. O método regional de Ashton, né, emerge na Europa e nos Estados Unidos, né, o método regional, a geografia regional, a gente pode dizer também. Embora o método regional tenha merecido a atenção dos estudiosos do século XVIII e XIX, somente a partir da década de 40 do século XX que ela ganhou maior evidência, né? Ou seja, o que é esse método regional? O que a geografia regional tem de diferente? É justamente isso, ela vai estudar, né, o espaço geográfico por regiões mesmo, por áreas, né? Então, o estudo das diversificações de áreas. Depois, posteriormente, a gente vai ver que um dos princípios da geografia versa justamente sobre isso, sobre a diferenciação das regiões e a comparação entre elas, né? O que tem de que deu certo, o que tem que deu errado, o que tem de comum, o que tem de diferente, né? Então tudo isso é um método da geografia regional, né? Então ela passa a fazer um estudo particularizado de cada área. É preciso criar uma geografia de nível regional para saber o potencial de cada região para melhor explorar de maneira, para melhor explorar de maneira, tá errado aqui, né? Para melhor maneira de explorá-las. Errou aqui, não tem problema não. Então, gente, é justamente isso. A geografia regional vai basicamente ter essa possibilidade aí de você estudar por áreas especificamente, uma área mais regionalizada, né? E temos aí a geografia crítica, também chamada de geografia marxista, né? Porque se utiliza muito de métodos, né, científicos dos marxistas, né? Então surge nos anos 60, né, quando boa parte aí da ciência geográfica não consegue explicar essas diferenças sociais existentes, não só entre os países, mas dentro de um próprio país, por exemplo, né, como nós temos, né, aqui no Brasil e muito. Então faz parte de um movimento de renovação da geografia. É conhecido como geografia do mundo subdesenvolvido. Por quê? Porque ela vai dar mais ênfase a justamente isso, a essa problematização que tem entre rico e pobre, né, entre países desenvolvidos, subdesenvolvidos, e por aí vai. E tentar explicar o porquê que existe isso. Por que o Brasil é pobre? Por que a Inglaterra era rica e continua rica? Por que os Estados Unidos ficou rico? Né, um exemplo, né? Então tudo isso através de dois métodos aí científicos, né, que é justamente o materialismo histórico, né, ou seja, como as coisas ao longo do tempo foram
acontecendo e por que que surgiu isso, né? Pega a questão da história e a dialética, né? A dialética é justamente o que? Você pegar uma afirmação e tentar contrapor essa afirmação até entre ponto e contraponto, né? Entre aquela afirmação sendo correta ou incorreta, ou outros contrapontos que tornam aquela afirmação incorreta, até você chegar a uma síntese, né? Chegar a um resumo e dizer se aquela afirmação é correta ou não, se aquela ideia é correta ou não. Isso é a dialética, basicamente, né? Seus principais teóricos, né, foram geógrafos franceses Pierre Georges e Yves Lacoste, né? O Yves Lacoste fez até um livro, né, a geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer guerra, né? Um livro muito interessante, onde ela denuncia o papel da geografia há muito tempo como sendo basicamente uma disciplina que foi utilizada pelos estados nacionais para tentar justificar, né, a expansão territorial e posteriormente o confronto, né, como a gente viu aí entre determinismo e possibilismo, né. No Brasil destaca o nome do maior geógrafo brasileiro, né, muitos consideram assim, eu também considero, o geógrafo Milton Santos, né. O conhecimento científico deve servir como arma para mudar a situação vigente. Então, primeiro, para você mudar a sua situação, você tem que conhecer, né, essa situação. Então daí, a partir daí, você conhecendo a si mesmo, que você vai conseguir mudar a sua situação. O subdesenvolvimento é fruto de um processo histórico de situação de colônia no passado e de economia periférica no presente. Ainda hoje, né? Ainda hoje nós temos isso, economia periférica. O Brasil, você pega um celular aqui, os maiores celulares de sucesso não são fabricados aqui, não foram desenvolvidos aqui. O que a gente faz? Mas é produção agrícola. A produção agrícola não tem muita tecnologia. A gente ainda é uma economia periférica, né? Então por isso que ainda continuamos na situação que estamos. Então os princípios da geografia, né? Depois que a geografia é sistematizada, né, bonitinho, aí nós vamos ter os princípios norteadores do estudo geográfico. Se eu for fazer um estudo geográfico, eu tenho que me basear principalmente nesses princípios, né, nessas metodologias, né, nessas etapas aqui, ó. Por exemplo, para estudar um lugar, primeiro, princípio da extensão, eu tenho que delimitar esse espaço, tenho que delimitar o fato a ser estudado, né, localizando a superfície terrestre. Esse é o primeiro fato. Vou estudar o que? Eu vou estudar a erosão do rio Parnaíba. Pronto, delimitei. É só a erosão que está no rio Parnaíba. Um exemplo. Princípio da analogia, né, criado por Carl Ritter e Paul Vidal de Lablache. Ele fala, né, que é necessário comparar o fato ou área estudada com outros fatos ou áreas da superfície terrestre, buscando o que? Semelhanças e diferenças. Né? O princípio da analogia, né, ou da comparação, né? Muitos chamam o princípio da comparação também. Princípio da conexidade, conexão, né? Algo conectado, né? Ou seja, isso aqui foi pelo geógrafo Jean Brunes. Estabelece que os fatos geográficos físicos ou humanos nunca aparecem isolados. Há sempre elos de interdependência, ou seja, a chuva em si ela não é um fato isolado. A erosão em si não é um fato isolado, por exemplo, né? A erosão vai depender do que? Depender do agente tempérico, no caso a chuva, né? Vai depender também do curso de um rio, no caso o rio Parnaíba. A erosão pode depender também do aumento da temperatura e da diminuição dessa temperatura de forma brusca, né? Um temperismo físico, como por exemplo a questão do sol, né? Então todo evento, né, ele não age de forma isolada, ele sempre vai ter essa interdependência, certo? Então vamos lá. O outro, princípio da causalidade, né? Causalidade, causa, olha, causa. Aqui foi por um dos grandes geógrafos também, que também foi também considerado um naturalista, né? Alexander von Humboldt, né?
Segundo este princípio, é preciso estabelecer as causas, olha aí que eu falei, né, e as consequências dos fatos. O que ocasiona a erosão, né? O que ocasiona a erosão no Rio Parnaíba? Foi a chuva, foi o rio, né? As consequências desse fato. Qual é a consequência da erosão no Rio Parnaíba? É o aparecimento de coroas no rio, né? O aparecimento da prainha lá em São Francisco, né? Que vocês gostam de ir, né? Lon, São Francisco, Amarante. Então, ali também é uma consequência, né, do processo erosivo nas margens do rio. Então, esse princípio da causalidade aí foi a base da chamada geografia moderna, né? E por fim aí nós temos o princípio, por fim, já fomos três isso. Temos aí o princípio da atividade, né? O geógrafo Jean Brunes também, ele afirma que o fato geográfico, né, aquilo que você está estudando, desse fato geográfico, ele tem um caráter dinâmico. Que é isso? Ele está em constante mudança, né? Ele sempre vai ter uma mudança, vai mudar, né? O que nesse caso faz necessário você conhecer o passado para entender o presente, se possível prever a evolução. Então, o fato da erosão, ela tem um caráter dinâmico. Ela pode estar erodindo mais num lugar, pode mudar para outro. A deposição pode ser feita ali naquela parte da prainha lá em São Francisco, mas você pode ser que a partir daquele momento já não tenha muita deposição ali da areia, pode ser que a areia seja depositada em outro canal, né? Então a paisagem, né, ela é mutável, né? E depende de vários fatores, né? Dinâmica, né? Por exemplo, nossa escola teve muitas mudanças, né? Antigamente, eu lembro quando eu cheguei em 2011, o quadro ainda era aquele quadro verde no gizão, né? Não tinha bebedouro, hoje já temos, né? Então tudo isso é evoluções, né? Eu estou há muito tempo na escola também e a gente percebe nessas evoluções, certo? Então, ó, podemos dividir a geografia em diversos campos de estudo, né? Temos a geografia geral, né? Preocupa-se com os fenômenos sobre a dimensão mundial. Regional, prende-se ao estudo de uma área restrita da superfície terrestre, por exemplo, geografia do Brasil, geografia do Maranhão, né? São chamadas de geografias regionais. Geografia física, estuda o espaço natural, né? Principalmente em relação à questão do relevo, clima, vegetação, hidrografia, né? A gente vai ver isso tudo aí. A geografia humana, que vai estudar principalmente aqui o aspecto do homem e o relacionamento com o meio geográfico. Por exemplo, geografia da população, né? O processo de urbanização, né? Então tudo isso a gente vai também estudar. E a geografia econômica, estuda a produção, circulação e distribuição das riquezas, por exemplo, a Revolução Industrial, a gente vai estudar a Revolução Industrial, concentração industrial no Brasil, onde é que ela se dá. Então tudo isso são campos de estudo da geografia, a gente vai estar vendo isso ao longo do ano, ok? Aí temos a subdivisão, até acabei de falar, né? Geomorfologia, relevo. Climatologia, estudo do clima. Hidrologia, estudo das águas superficiais, né? Cartografia, questão da representação da superfície terrestre no mapa, né? Biogeografia, né? Questão principalmente dos animais e vegetais, né? Superfície terrestre, certo? A geografia humana, a geografia da população, como eu falei, urbana, agrária, das indústrias, dos serviços, né? Então você vai ter aí a geografia aí subdividida, né? Temos também a geopolítica, geografia política, né? Essa divisão aqui, esse conceito a gente vai ver mais no terceiro ano, se estiver no terceiro ano, e por aí vai. Então, gente, o que podemos concluir aqui, né? Não podemos compreender esse momento atual da geografia se não tivermos uma visão mais abrangente do seu desenvolvimento no tempo, né? Então tem que entender como é que a geografia evoluiu como ciência também, né? Então procuramos estabelecer o seguinte esquema, né? A geografia na fase tradicional, até 1950, e a nova geografia, né? E posteriormente nós tivemos a geografia radical com a geografia crítica, né? Que a gente falou aqui para vocês um pouquinho. Então, gente, basicamente é isso, né? É mais um pouquinho do nosso assunto que a gente está finalizando. E
até a próxima semana aí com algumas questõezinhas para a gente exercitar um pouquinho esse assunto, né, daquele primeiro vídeo e desse segundo vídeo. Aí mais umas questões para a gente responder e depois a gente vai fazer uma atividade avaliativa, tá bom? Um abraço.